meus alunos, voltei. Então, dando continuidade à nossa aula do dia 19/5/2020, nós vamos falar de uma das grandes consequências dos movimentos dessas placas tectônicas, aqui na crosta terrestre. Então, lembre, as placas tectônicas estão entre a crosta e o manto, tudo lá no interior da Terra é uma ebulição de temperatura, calor, né? E essas placas vão ser interferidas por essa liberação de energia, a troca de energia. Então, ó, preste bastante atenção aqui. Aqui na superfície terrestre, a consequência mais visível que tem da influência dessas placas são as formas de relevo que ocorrem. Então, olha bem, esse relevo, nós vamos analisar a imagem da página 16, que vai dar para vocês verem direitinho. Então, aqui eu tenho uma depressão, aqui eu tenho uma montanha, aqui no fundo aqui são as chamadas cordilheiras, a parte mais baixa que são as planícies. Então, dá para você poder analisar as formas de relevo. Então, o relevo se divide em planícies, planaltos, montanhas e depressões, tá certo? Então, nós vamos ver a interferência dessas placas na formação aí. Você vai estar analisando a imagem das formas de relevo, né? Lá na página 16, para você ter uma noção de que venham a ser essas formas de relevo. Seria a estrutura da Terra, estrutura, tá certo? Então, as montanhas. As montanhas são elevações que estão de acordo com o nível do mar e elas são superior a 3.000 metros. No Brasil, nós não temos montanhas, porque a parte mais alta, o ponto mais alto do Brasil é o Monte da Neblina, lá na divisa do Brasil com a Venezuela, né, na Serra do Imeri, lá no norte do Brasil. E ele tem 2.994 metros. Então, ele não atingiu 3.000. Então, no Brasil não temos montanhas, porque o relevo do Brasil já foi desgastado pela ação da erosão. Então, essas montanhas, elas vão formar as cordilheiras e elas são parte de relevo que ainda não foi desgastado, o que nós chamamos de relevo jovem. Não é igual a gente, não. Ser humano é o tempo histórico. Jovem, muitos milhões de anos, tá certo? Então, nós temos várias cordilheiras, várias montanhas. Aqui no Brasil nós temos a Cordilheira dos Andes, lá na América do Norte nós temos as montanhas rochosas, nessa região aqui da Ásia, né, nessa parte aqui da Ásia, no coração da Ásia, eu tenho aqui o Himalaia, onde fica o pico mais alto do planeta, que é o Pico Everest, com 8.848 metros de altitude, né? Ainda na Cordilheira do Himalaia eu tenho K2. Aqui, né, na América do Sul, aqui na Cordilheira dos Andes, eu tenho o Cerro Aconcagua, com mais de 7.000 metros de altitude. Né? Aqui nessa parte aqui da América do Norte, nas Montanhas Rochosas, eu tenho o Monte McKinley, também muito alto. Na Europa, né, eu tenho os Alpes e assim por diante. Então, montanhas é um relevo que ainda não foi desgastado. O cume dela vai ser bem assim, ó, né? Em forma de uma parte de uma igreja, né? Bem pontudo. Lá em cima é bem pontudo. Quanto mais for desgastado, mais arredondada a parte de cima do relevo, mais já sofreu a erosão. Correto? Uma segunda forma de relevo são os planaltos. Então, planaltos são a partes mais altas, porém com o topo mais modelado, mais arredondado, mais desgastado e atuado pela erosão. É a forma de relevo predominante aqui no território brasileiro. Então, nós não temos montanha, mas nós temos planalto, nós temos planícies e nós temos a área aqui no Brasil, né, de uma depressão que vai estar lá no Pantanal Mato-Grossense. Bom, lá na página 17, tem lá uma diferença entre, que é importante nós sabermos, a diferença entre altura e altitude, certo? Então, nós vamos dar uma lidinha aí para poder entender qual é a diferença entre altura e altitude, certo?
Então, é importante distinguir a altitude de uma montanha de sua altura. Você sabe a diferença entre esses dois conceitos? Então, nós vamos saber agora, tá certo? A altura se refere à dimensão verificada a partir da base, do alicerce do relevo. A base. Pensa numa casa. Eu não faço o alicerce para eu construir a casa? Para eu edificar os tijolos, pôr a laje e tudo mais? Então, é exatamente a altura, é a base, é a parte mais baixa da montanha, certo? Agora, a altitude é a altura em relação ao nível do mar. O nível do mar, o nível dele é 0 metro. A partir de 0 metro, de 0 a 200, a 300, planície. A partir daí, planalto. A partir de 3.000 metros, nós vamos ter as montanhas. Então, essa é a diferença. E uma outra forma de relevo que nós temos, né, são as planícies. As planícies é uma parte do relevo mais rebaixada, né, e que vai favorecer construção de casas, a prática agrícola, a pecuária. É um relevo, ele não tem que ser plano igual a nossa casa, né, os cômodos da nossa casa não, mas é um relevo mais rebaixado, onde a erosão já atuou, né, já desgastou. E por último, nós vamos ter as depressões. São partes do relevo que estão abaixo do nível do mar. Não é embaixo da água, não. Comparado com o nível do mar, que é 0 metro, a gente tem as partes mais, né, profundas do relevo. Às vezes você está andando, está viajando, e você vê uma área, você fala assim, nossa, ali é um abismo. Exatamente aquele abismo que a gente chama de depressão. Porém, a área mais depressiva do nosso planeta é uma área chamada Mar Morto. O Mar Morto é a depressão mais profunda, né, que nós temos no nosso planeta. O Mar Morto está a 396 metros abaixo do nível do mar. E por incrível que pareça, ele é coberto de água. Curiosidade, o Mar Morto tem uma quantidade muito grande de sal. Ele é formado por rochas salinas em maior abundância. Então, lá no Mar Morto, tudo que cai nele boia. Mas, em compensação, não tem vida no Mar Morto. Tá certo? O Mar Morto fica lá na Ásia, lá no Oriente Médio, naquela região ali do Israel, né, que a gente já ouviu falar. Bom, então agora nós vamos lá para a página 19, que nós vamos chegar aí o finalzinho. Uma parte eu vou estar corrigindo aqui agora, e a outra parte a gente vai corrigir amanhã, aliás, daqui a pouco, pela reunião do Zoom, tá certo? Então, eu vou falar para vocês, completando aí, amanhã, né, nós iremos fazer o comentário na aula do Zoom, na reunião do Zoom. Então, vamos lá. A primeira palavrinha que vocês vão completar aí para mim é... aí na página 19, tá, gente? Correntes de convecção. Segunda, litosfera. A terceira, né? A terceira frase, nós vamos fazer aí a conferência de minerais. A quarta, rochas. A quinta, placas tectônicas. Limite divergente, ó, divergente, certo? O outro, limite convergente, uma na direção da outra, né? O outro aí, limite transformante, Wegener, que é aquele alemão que fez a teoria das placas tectônicas, ou tectônica de placas, né? Depois nós vamos ter o supercontinente, que é a Pangeia, né? Depois nós vamos ter aí sedimentar, que é um tipo de rocha, a outra magmática e, por fim, a palavrinha metamórfica. A página 20, né, que é esse olhar geográfico aqui, nós iremos fazer o comentário, a correção lá no Zoom, ok? Beijos, fiquem com Deus, até daqui a pouco. Eu mando o convite para o Zoom. Tchau! A teoria da tectônica de placas foi elaborada em meados do século XX a partir de informações obtidas por meio do mapeamento do assoalho marinho.
Segundo a teoria, a litosfera é constituída de uma série de placas que se movem sobre uma camada superior do manto terrestre, a astenosfera. Nas dorsais meso-oceânicas, que separam as placas tectônicas, existem rifts, estruturas tectônicas por meio das quais o material vulcânico atinge a litosfera e se agrega à crosta. Esses movimentos se devem às correntes de convecção na astenosfera, que levam para cima o magma proveniente do manto. A atividade vulcânica pode originar ilhas nos oceanos, como ocorreu com o Havaí, por exemplo, ou vulcões nos continentes, como no caso do Yellowstone, nos Estados Unidos. As placas podem se chocar, separar-se ou deslizar umas nas outras. Quando duas placas oceânicas se chocam, uma delas pode ser forçada a mergulhar sob a outra, causando o fenômeno da subducção que acarreta a formação de um arco de ilhas. O Japão é um exemplo de arco insular resultante da subducção de placas tectônicas. O choque de uma placa oceânica com uma placa continental pode originar cordilheiras na borda do continente e provocar a subducção da placa oceânica. A Cordilheira dos Andes, por exemplo, é uma longa cadeia de montanhas formada pelo choque entre uma placa continental, a sul-americana, e uma placa oceânica, a de Nazca. A teoria da tectônica de placas teve como um de seus alicerces a teoria da deriva continental, formulada em 1912 pelo geólogo alemão Alfred Wegener. De acordo com a teoria da deriva continental, a Pangeia começou a se fragmentar por volta de 240 milhões de anos atrás. Essa única massa continental dividiu-se em partes que foram se separando ao longo de milhões de anos. Assim, surgiram os continentes tais quais os conhecemos hoje. Os deslocamentos das placas, ocasionados pela energia do interior da Terra, continuam acontecendo nos dias atuais.